A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje eu vim trazer uma palavra que está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 3 e um trechinho também do capítulo 4. Essa palavra fala sobre Moisés, de quando ele encontrou com Deus, ele teve um encontro com Deus lá na sarça ardente, onde a sarça pegava fogo, né? Lembra até daquela música, né? Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E é interessante, né? Porque ali ele começa a questionar Deus, né? Porque Deus tem um propósito para a vida de Moisés, né? Assim como Deus tem um propósito para a vida de cada um. Deus tem um propósito para minha vida, para a sua vida, né? Cada um tem um propósito do Senhor. E ali Deus fala claramente para ele qual que é o propósito dele. Porque tem pessoas que não sabem ainda qual é o propósito. E tem pessoas que já sabem qual é o seu propósito. Tem pessoas que correm do seu propósito, que nem Jonas correu, né? Mas essa é uma outro momento eu vou compartilhar sobre Jonas novamente. Mas eu quero chamar a atenção aqui de Moisés, referente a Moisés. Eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 3, a partir do versículo 10. Após ele já ver, né, e Deus conversar com ele. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse certamente: Eu serei contigo. E isso não te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: Deus de vossos pais me enviou, e eles disserem: Qual é o nome dele? Que eu lhes direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E lá no capítulo 4, a partir do versículo 1, novamente ele questiona a Deus. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão, nem ouvirão minha voz. Por que dirão: O Senhor te apareceu? E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele lançou. E tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou pela cauda. E tornou-se a vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Acho muito interessante essa palavra, porque fala muito assim da gente, né? Eu tive vários momentos assim de questionamento com Deus, em referente ao chamado. Eu comecei a liderar em 2015, né? Líder de crianças. Eu comecei a liderar uma célula na minha casa, comecei como anfitriã em 2014. Em 2014 a célula era na minha casa. Em abril de 2015 eu fui levantada a líder de crianças. Aí essa célula foi para minha casa e quando eu me mudei de lá, foi para casa da minha irmã, né? Que hoje ela é anfitriã lá. Né? Mas assim, essa célula toda tem uma trajetória, né? E nessa célula, de 2014 até 2023, né, já vai fazer 10 anos, né, são 9 anos de ministério. Então, assim, já passaram várias pessoas pela célula. E, assim, eu tive oportunidade de ver muita coisa, tanto na vida das crianças, na vida dos juvenis, na vida de uns adolescentes, assim, que a nossa célula é mista. Porém, eles vão crescendo e geralmente vão permanecendo na cela. Depois a gente faz o envio dos adolescentes. Então, assim, é algo muito interessante. E dentro, né, desse período todo, eu tive vários momentos assim de questionamento e de indignação, assim como Moisés ficou também. Fala, quem sou eu para liderar esse povo? Né? Quem sou eu? Num momento, às vezes, que você está passando por dificuldade, por problemas, você fica, não, Senhor,
Quem sou eu para liderar essas crianças? Quem sou eu para levar a palavra de Deus para essas crianças? Se eu não consigo fazer isso nem comigo? Se eu não consigo levar a palavra de Deus para os meus filhos, né? Não levar assim, certamente levar a palavra, mas assim, a minha casa, não consigo colocar ordem na minha casa, não consigo colocar ordem nas minhas finanças. Então, assim, existem vários questionamentos. E só que Deus deixa bem claro aqui, né, falando para Moisés que quem faz é ele, é Deus. Não é Moisés que fez. Quem fez foi Deus, ele foi apenas um instrumento usado. E quando eu começo a questionar a Deus sobre essas coisas, no, na maioria das vezes ele já me fala, sabe? Assim, diretamente. Que quem faz é ele, não sou eu. Teve um dia que, no ano passado, foi um ano assim, bem. Foi um ano muito difícil pra mim. Foi um ano que eu passei assim por. Como se diz, é um momento muito tenso, problema na família. E foi algo assim, bem. Pra mim, foi algo muito pesado, muito difícil. E foi algo assim que mexeu em todas as áreas da minha vida, né? Todas as áreas mesmo. Mexeu nas minhas finanças, na criação dos meus filhos, no meu casamento. E engraçado que no meu ministério eu ficava questionando, porque assim, questão do ministério, o ano passado para esse ano, que foi o ano que eu mais tive assim problemas, que eu mais tive perseguições, né? Vamos dizer assim, que, que eu mais fiquei assim atribulada, foi o ano que eu mais cresci, assim, espiritualmente falando. Foi o ano que eu mais cresci. Então, assim, e eu fico vendo também a vida de irmãs que já passaram pela minha célula e que algumas hoje não permanecem, não estão lá. Mas eu quero dizer, assim, quem já passou por isso, né? Quem já passa por um momento de tribulação, que permaneçam. Porque quem faz é Deus, não é nós. Você só tem que estar disposto, né? A estar ali disponível para Deus, para ser usado. Deixa Ele te moldar, deixa Ele te esvaziar de todo o ego, de todo você. No momento que você está mais fraco, é que Ele te coloca mais forte. Então, sim, é Ele que vai fazer, não é você. Não sou eu. Porque eu, com meu esforço próprio, hoje eu não estaria liderando mais. Hoje eu poderia estar numa depressão. Eu poderia estar, assim, bem no fundo do poço. Mas Deus é comigo. E apesar de tudo que aconteceu e das coisas que acontecem, eu sei que Ele está comigo. É igual aquela imagem, né? Tem uma imagem que geralmente você fala, por que Deus isso está acontecendo comigo? E tem uma imagem de uma menininha na internet, ela é bem famosa, essa imagem, e tá assim, caindo umas pedrinhas em cima dela, né? Alguém tacando umas pedrinhas assim nela, e ela, por quê? Por que estão tacando pedra em mim? Por que o Senhor me abandonou? E de repente mostra a imagem, se ela amplia, e mostra ali Jesus na frente dela, né? Com os braços abertos e tampando aquelas pedras grandes que estavam sendo tacadas nela. E só, tipo assim, ele tampava aquelas pedras, aquelas coisas grandes, pesadas, ele segurava aquele fardo. Só ia as pequenininhas, as de leve, né, que ia nela. E ela estava lá questionando, mas Deus estava com ela. Então eu olho muito isso. Então aqui Moisés, ele questionou bastante. Tanto é que na hora que a vara se transformou em cobra, Moisés fugia. Aqui fala que Moisés fugia dela, né, quando ela se tornou cobra. Deus fala, para, espera, estende a mão. Ele estendeu a mão e ela se tornou uma vara. Pegou na cauda, né, da cobra e ela virou uma vara novamente. Então, quem faz é Deus. O seu milagre é Deus quem vai fazer. Não é o homem, não é outra pessoa que vai fazer. E na célula, o ano passado, eu estava num retiro de mulheres e eu acho que foi um momento que eu mais questionei a Deus foi esse ano passado, no final do ano passado, acho que foi em novembro.
E eu questionava a Deus por quê, e eu ficava indignada, para que eu tô liderando, Senhor, para quê? Já são 8 anos de liderança, e nada, tipo assim, aquela, se ela parou de crescer, tipo assim, eu ficava me sentindo inútil. Fala, pra que eu tô aqui? Né? Tipo assim, eu tô liderando 8 anos, pra que serve isso? E depois ele foi me mostrando. Ele foi mostrando cada criança que foi passando pela célula. E na mesma semana, um adolescente da minha célula chegou lá na célula. Ele já tinha enviado, tinha mais de um ano que eu tinha enviado ele para a célula de adolescente. Ele chegou lá na célula e ele foi contar o testemunho dele, que ele tinha desviado depois que ele saiu da minha célula, que ele não permaneceu na célula de adolescente, que ele sentia um vazio muito grande no coração dele, sabe? E ele tentava ir pra festa, ficava querendo namorar. E um rapaz bem jovem, lindo, muito bonito. E assim, nossa, ele é. Como eu admiro muito ele. É uma ótima pessoa, de ótima família. E assim, ele passou por um probleminha ali, né? De quando a gente faz o envio, eles às vezes na maioria não permanecem. Então, assim, o caminhar sozinho depois é mais complicado, né? Porque ele eu levava, eu buscava. E consequentemente, quando você passa para outro nível, você tem que deixar eles andar um pouquinho mais sozinhos. Então, ele acabou não andando sozinho. E eu não podia deixar ele na minha célula de criança mais, porque ele precisava de uma comida mais sólida, né? Ele não podia comer mais papinha, né? Que a gente fala na célula de criança, que a gente dá a papinha, né? Espiritual, e depois você vai crescendo na fé, vai crescendo, você precisa de uma comida mais sólida, algo mais forte. E então, ele foi e falou que aconteceu isso com ele, e que ele sentiu um vazio muito grande. E teve um momento na vida dele que lembrou ele lembrou de tudo isso. Lembrou de Deus, lembrou do que era esse vazio, que era a falta de Deus na vida dele. Né? Eu acho assim, o dia que ele me contou esse testemunho, gente, eu chorei tanto depois, mas de alegria, assim, de ver um fruto. Né? E ele falando, não, hoje eu voltei para a igreja, eu conversei com o meu líder, e ele foi lá, me fez uma visita, hoje eu estou firme na cela, já passei pelo encontro, e Deus já me falou que eu tenho um chamado para liderar jovens. E assim, ele foi falando e aquilo ali foi ardendo aqui dentro, foi queimando e foi me reavivando, sabe? E foi reavivando aquilo ali, e Deus falou assim, tá vendo? Quem faz sou eu. Você só é um instrumento usado por mim. E eu fiquei tão feliz, o Senhor, eu quero ser esse instrumento, sim, eu quero ser usado assim pelo Senhor. Assim, meus problemas fica ali. Meus problemas ficam aqui, eu entrego nas tuas mãos os meus problemas e eu vou ser usada pelo Senhor. Eis-me aqui, eu estou disponível. Então, assim, eu conheço pessoas que pararam de liderar por causa que ficou chateada com fulano, chateada com o ciclano na igreja, com a pastora. Sabe, gente? A gente não tá fazendo para homens, a gente não tá fazendo para mulheres, a gente tá fazendo para Deus. Você tem um chamado, você sabe que você tem um chamado. Ah, mas eu não dou conta. Não, é porque, ai, agora eu tô, ai, eu não tô preparada. Gente, quem vai te preparar é Deus. Você só tem que estar disponível. Eis-me aqui. Só isso. Só esteja disponível. Quantas vezes eu fui fazer a célula, sabe? Tinha alguém que me ligava e falava coisas horrorosas pra mim uma hora antes de ir pra célula, sabe? Me colocava lá pra baixo, uma pessoa que eu mais amo, me colocava lá pra baixo, falava um monte de coisas. E eu ficava tão triste, eu falei, Senhor, eu não consigo fazer a célula hoje, eu não dou conta de fazer a célula. Senhor, eu não tenho nem forças para chegar até lá, mas eu vou. O Senhor faz o que eu não dou conta, mas eu vou. E eu ia. Pegava minhas coisas, ligava o carro e ia. Porque não é eu que faço.
Quem faz é Deus. E esses testemunhos que a gente vai tendo, que a gente vai ouvindo, vai gerando uma fé na gente, vai gerando uma motivação, né, espiritual para a gente poder continuar, né? E eu ficava questionando, Senhor, eu preciso de líder, Senhor, eu preciso de anfitrião, e Deus vai mandando, Deus vai fazendo, né? E é assim que vai acontecendo. Então, deixa Deus te usar.